exercícios aí, né? Pode passar a apostila, vários exercícios. Então vamos lá, gente. Ó, derivativo, o que é derivativos? Primeiro, derivativo é um contrato que te dá direito a comprar alguma coisa. Ó, que doido. Imagina assim, ó, presta bem atenção nisso. Isso daqui vai fechar toda a explicação que eu vou dar para vocês sobre derivativos. Imagina assim, já em fevereiro do ano retrasado, que o dólar estava R$3, R$4, R$3,80, eu falasse assim, eu vou fechar um contrato de derivativo que eu vou viajar para Disney no final de 2021, antes da pandemia, né? 2018, Então eu estou fechando aqui 100 mil dólares, não vou gastar tudo isso, mas eu vou fechar um contrato de 100 mil dólares a 3,20 com vocês, tá? Então olha só, eu vou fechar um contrato que deriva do ativo, chama contrato de derivativo, em 2018, para liquidar em 2021, final de 2021, tá? Novembro aqui. E vou fechar o dólar a 3,80. Ok? E aí alguém, né, fala assim, 3, mas o dólar tá 3,80 de 2018, tá tão legal, tá tudo bonito, tá tudo tranquilo, o mercado tá crescendo, o dólar vai cair, eu vou fechar esse negócio com o cara quer fechar 100 mil dólares, então tá. Ô Marcos, eu fecho com você a operação. Então, o que acontece com a operação? Eu vou te entregar em 2021 100 mil dólares a R$3,80. Beleza, Marcos? Falei, beleza. E a minha parte é a seguinte, eu vou comprar de você 100 mil dólares a R$3,80 cada dólar, tá? Tá. Fechamos o contrato de derivativo. Chegamos em 2021, você tem que me entregar o dólar a R$3,80, não é? Você vai me entregar 100 mil dólares e eu vou ter que te dar 380 mil. Vocês sacaram quanto que eu ganhei nessa operação hoje? Quanto que está o dólar? Eu vou tirar da mão de vocês em novembro a 3,80 e se eu piscar, o dólar vai estar a 5,20, 5,40, sei lá quanto que vai estar na hora. Mas se tivesse hoje a 5,10, eu ia ganhar aí por dólar R$2 e pouco, né? 2 para 5 dá 1,20, né? Vou ganhar 1,30, 1,30 por dólar. Eu estaria ganhando só na operação aqui mais 100 mil. Só de fazer um derivativo. Entendeu o que é derivativo? É você comprar alguma coisa antecipado. É sempre isso, galera. Então, se você souber isso, você já mata. Por isso que a gente fala derivativo tem muito a ver com comprar café, etanol, soja, açúcar. Porque é compra antecipada de safra, compra antecipada. Então, olha só. Derivativos são instrumentos financeiros cujos valores. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente fez essa operação, presta atenção numa coisa que é muito importante, tá? Eu estou usando o dólar como referência, mas às vezes em 2021 não é o dólar que eu quero. Eu não quero o dólar. Eu quero o seguinte. Eu quero esse ajuste. O que vocês vão fazer na conta no final da questão é o seguinte. O dólar. Deixa eu pegar HP aqui. No final da questão, isso funciona assim. O dólar foi meramente um indexador que nós usamos para fazer essa aposta. Eu não precisava ter 100 mil dólares. A única coisa que vai fazer a conta é a seguinte: qual é a conta que nós vamos fazer em 2021? 100 mil, a diferença de 3,80. Vamos dizer que o dólar em 2021 está R$5. Então dá 1,20 de diferença, né? Então, 1,20 vezes 100 mil, você tem que me transferir 120 mil reais. Só isso. A gente fez um acordo, entendeu? Então, derivativos, a gente escolhe o indexador, poderia ser a saca de café, a saca de soja, vou comprar tanto. E aí a gente só faz o ajuste. Por isso que a gente fala que derivativos é um instrumento, é um mecanismo de ajuste, entendeu? No final das contas, se eu estou especulando, não é que eu vou te dar 380 mil dólares, você vai me entregar 100 mil dólares e morrer. Não. Na verdade, nós vamos ver a diferença dos dois. Quanto que está o dólar hoje? Vamos dizer que hoje, novembro de 2021, R$5. Para quanto que foi o contrato amarrado? Foi a 3,80.
E o contrato vale quanto? 100 mil. Então vai pegar 3,80 mais ou menos o preço de hoje, que está 1,20. Isso chama coeficiente de ajuste, 1,20, e multiplica pelo valor do contrato, 100 mil. 1,20 vezes 100 mil dá 120 mil. Você tem que depositar para mim 120 mil reais. Entendeu? E eu ganhei na especulação, só fiz uma especulação com dólar. Então, os contratos de derivativos, vamos mergulhar nisso para vocês. Eu pus vários exemplos aqui para vocês, para a gente ir matando isso, tá? Derivativos são instrumentos financeiros cujos valores derivam dos valores de outros ativos. No mercado derivativo cambial, por exemplo, o contrato aqui derivou do câmbio, né? Você fecha um contrato apostando na tendência de uma determinada variável. Eu usei o dólar, mas pode ser café, ou saca de café. Quanto está a saca de café em 2021? Vamos fechar. Eu acho que vai estar a 500 reais. Aí está 480. Beleza, fechamos. Chegou lá no final, foi para 480? Paga a diferença de 20 reais por saca. Entendeu? Então, café, etanol, soja, açúcar, se comprometendo a comprar ou vender essa variável. Eu estou usando aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estou usando um exemplo, para ficar mais fácil para vocês, um exemplo de um contrato que chama contrato de balcão, que efetivamente você compra a mercadoria, você faz compra de safra futura. Então, isso é importante para você se ligar, porque tem do jeito que a Ambima pergunta, fica mais fácil você entender disso. E depois nós vamos migrar para esse contrato que é só usado o preço referência, entendeu? Então, são apostas em tendências futuras, tem alguns nomes, tempo, ativo objeto, preço de exercício, preço à vista, que nós vamos ver o que é isso daí. Vou dar um exemplo aqui, olha o exemplo que eu dei para vocês. Você é comprador de uma empresa de venda de café, então você é comprador do café Três Corações, de café expresso, e precisa constantemente comprar saca de café, que é a sua principal matéria-prima. Hoje a saca está 400. Então, ó, hoje a saca está 400. Janeiro, vamos dizer assim, a saca está 400. E você acredita que daqui a 3 meses, você está em janeiro, ó, estou aqui. Eu acredito que daqui a 3 meses a saca vai custar 500. Vai ter um aumento ali, né, de 25%, ó. 25%, indo para 500. Como se proteger disso? Ué, você pode fazer duas coisas. A forma mais simples é você comprar safra antecipado, que é o que eu vou mostrar aqui. A outra forma é você fechar essa operação falando o seguinte: olha, eu compro saca de você lá na frente pelo mercado financeiro. Mas vamos entender primeiro como que é a operação física, que também existe, é óbvio, né? Para a gente entender esse mecanismo, tá, de compra futura. Então, o que acontece? A especulação minha, eu acho que em abril vai estar a 500 reais a saca. E o que eu faço? Eu faço um contrato derivativo de saca de café a 420 para abril. O que é isso? Eu chego para um produtor rural, para uma cooperativa de cafeicultor e falo assim, ó, eu quero comprar 100 mil sacas em abril a 420 reais. Vocês perceberam que eu fiz uma saca 420 mais barata, é óbvio, do que os 500? Se eu acho que vai para 500, eu quero comprar mais barato. Mas também não estou fazendo para o cara a 400, porque senão o cara não vai querer vender, né? Ele vai querer ganhar um pouquinho aqui. Então pus 420 aqui, ó. Fechei um contrato, vou lá com o produtor, ó. Contrato de derivativo de saca de café a 420 em janeiro. Então fecha em janeiro. Fala, olha, estamos em janeiro, tá? Em abril eu compro sua saca 420, beleza? O cara fala, o cara pensa, 420. Bom, na melhor das hipóteses ali, de 400 para 420, eu vou ganhar 5%. Ah, tá bom, cara. Para abril, 420 cobre meus custos aqui, tá bacana. O cara aceita, Marcos, né? Oi. nesse caso aí, é só uma promessa de compra. Em É, janeiro aí, eu não passei valor nenhum para a pessoa. isso. É só um Tá? contrato. Mas eu assinei um contrato com ela, né? Sim, é uma promessa de compra. Eu estou garantindo que em abril eu vou comprar esse preço, mas em janeiro eu não passei dinheiro nenhum para ele. Tem casos que o cara pede um calção, mas é raro. Mas mas geralmente é só o contrato, tá? Ah, Só o beleza. contrato. Então aí o cara fechou, né, ó. E se eu acertei na previsão e a saca estiver a 500 no mercado à vista lá em abril, eu tenho quem me vende a 420.
e economizo com isso R$ 80 por saca. Isso é importante que o colega disse. Não fechou nada de grana, o que torna esse tipo de contrato, que é o contrato a termo, um contrato muito frágil. Mas é um contrato. É um contrato. Então foi isso que aconteceu, entendeu? Sabendo disso, como que a gente compra esse contrato? Como que a gente faz esse contrato? Como que nós vamos estudar isso, tá? Essa modalidade. Pois não. Desculpa, eu sei que a pergunta Pode falar. Sim, pode não acontecer, lógico, né? Bem provável que não. Mas vamos supor, fez essa promessa de 420 e chegou lá em abril, não chegou a 500, chegou, por exemplo, a 410. Contrato é contrato. O cara vai ter que comprar. E se eu me responsabilizei, e se eu no contrato sou a fase compradora 420, o contrato vai ser liquidado lá 420. Se chegou a 410, o cara que vendeu, que era essa a ideia do cara que vendeu, que aceitou o produtor, ele achou que ia cair. Ele falou assim, ele pode ter pensado assim, não vai chegar nem a 410 lá em abril, eu vou vender para esse cara. É uma aposta. Chegou a 410, não dá para eu chegar para você e falar assim, olha só, prefiro vender no mercado. Eu falei, então eu vou te processar. Nós vamos nos processar. E outra coisa, hein? Quando o cara se queima em contrato de derivativo, ele fecha as portas com cooperativa. O cara se arrebenta. Mas, foi isso que você falou. O outro se protegeu. Isso chama redear uma operação. O cara se protegeu. Ele redeou a operação. Por isso, e aí indo nisso que você perguntou, que é importante, acontece o seguinte, esses contratos, eles podem ser negociados no balcão, que é o que nós vamos ver, que é esse contrato que efetivamente pode ter problema, pode acontecer do cara não aceitar, falar, quer saber, eu vou dar um calote. É um contrato mais... Aí tem esse contrato que a Bolsa gostou e trouxe para a Bolsa, que chama contrato futuro. É uma evolução do contrato a termo. Já tem uma garantia, já tem um seguro, entendeu? Já tem uns negócios a mais. Depois nós vamos ver o contrato futuro, que é uma outra evolução do contrato. O contrato de opções é uma evolução. E depois nós vamos para o swap, que é um contrato muito pouco perguntado, que tem banco, que também não chega a ser uma evolução. Uma evolução poderia falar assim, um bom fluxo de evolução é do balcão para o futuro e do futuro para opções. Então vamos entender como que é cada um deles. Vamos começar pelo mais... E a Ambima, aí que está o problema. Qual que é o problema? A Ambima, ela acha que balcão só existe na bolsa, ou melhor, balcão só existe entre produtores e o de bolsa é o futuro. Beleza, vamos nessa então. Para prova, vamos trabalhar assim. Então, qual que é o mercado de negociação? Ou na B3, que é o futuro, opções, ou no mercado de balcão, que é você fazer uma operação na corretora, você, Marcos, fechando com o produtor lá de Vespasiano. O produtor lá do sul de Minas, né? Lá de Guaxupé, lá de, enfim, Varginha, ou mais para o sul ali, Extrema, né? É por aí afora. Então vamos entender como funciona essa história. Esse contrato a termo... Marcos, só um momento aqui, só para não perder o raciocínio. Na tela anterior, você falou que esse mercado de balcão é organizado, não organizado, obrigatoriamente, então ele tem que ter uma corretora, uma outra instituição por trás, não pode ser entre as partes, não? Não, tem que ter um interveniente. Pode ser até uma cooperativa de crédito, tem que ser uma instituição financeira. Claro que você pode fazer, não pode deixar de fazer um contrato de gaveta e negociar na bolsa, né? Eu conheço bolsa de café do Cid Minas que faz isso. Mas geralmente eles colocam ali ou uma cooperativa de produtor rural, ou geralmente é negociado com instituição, cooperativa de crédito, um Banco do Brasil faz muito essa interveniência, entendeu? Então, contrato em si. Existe contrato de compra e venda de gaveta, né? Que a gente vai mais para a roça e para o interior, a gente sabe que tem. Mas esse tipo de contrato que pode ser negociado, de derivativo mesmo, precisa ter uma instituição financeira no meio, tá? Correto, obrigado. Mesmo eu negociando com o senhor José lá da Fazenda, no Fazenda Descanso Feliz, eu vou preferir fazer um contrato derivativo, né? Porque vocês vão entender que eu consigo vender esse contrato lá na frente. Por exemplo, olha o a termo que funciona. Oi?
Marcos, na Ceasa Minas, tem esse mercado, tá? Tem essa bolsa que ela é formal, não é nem informal, não é formal mesmo, tá? Faz tinha uma época que tinha um gerente meu que era do Ceasa lá, tava de rolo pra caramba, os caras são roleiros, mas são gente boa. Mas enfim, e tem, claro que tem, negociar isso daí e pode ser feito via contrato de gaveta, pode ser feito via contrato de derivativo normal. Lá tem um contrato que é feito, mesmo eles põem um contrato lá, mas é um negócio mais, não é tão sofisticado que você possa pegar aquele direito de compra e vender para alguém. É um contrato mais amarrado mesmo de você vender para mim. Mas eu não posso pegar esse direito, é mais difícil passar esse direito para alguém. Aqui nós vamos ver que tem esse direito, tá? Mas o Ceasa é um exemplo clássico disso, né? De contratos informais, mas que são formalizados, vamos dizer assim. Então, o que é contrato a termo? E nós vamos entrar exatamente nisso da Ceasa. Ó. São acordos de compra e venda de um ativo para entrega e respectivo pagamento em uma data futura, por um preço determinado, definido no momento do fechamento do acordo. Então, gente, vamos aqui, ó, isso daqui é uma definição de uma compra e venda futura. Tem como características, e é isso que a Ambima explora. Essa negociação que é chamada OTC, Over the Counter, sobre o balcão, ele é feito em balcão, né? Ele é feito exatamente como é feito no Ceasa. Não vai lá para B3, vai no máximo para um banco, né? E não é em bolsas. Já que são acordos particulares e de livre negociação entre as partes. Então, primeira coisa, esse OTC não vai para banco, não vai para... Ou melhor, não vai para bolsa. Os contratos não têm que seguir os padrões de uma bolsa. É como os caras fizeram lá. Então, não tem padrão de bolsa, ó. Não, isso também é importante. Na verdade, a Ambima explora bem essas partes, tá? Ó. A diferença do OTC para o futuro. Então, o balcão aqui, o OTC, ó, não segue padrão de bolsa. Vocês vão ver que o de bolsa é tudo padronizado. Tanto o comprador como o vendedor assume obrigações, um tem que entregar e o outro tem que pagar. Nós vamos ver que e não opções, não tem opção. Ah, eu tenho a opção de desistir do contrato? Não, você tem obrigação. A sua obrigação é pagar, a dele é te entregar. E ponto. Nós vamos ver que tem um que o cara tem a opção. Ele pode chegar e falar assim, eu não quero pagar não. Que é o mercado de opções. A data de vencimento é decidida entre as partes. Né? Ó, data de vencimento é decidida entre as partes. Não há fluxo de recursos do início da operação. Foi o que o colega falou ali. Marcos, ninguém está pagando nada no começo, né? Só o contrato. Exatamente, é só o contrato. Não tem ajuste diário. Ah, a bolsa subiu, o café subiu tanto. Vamos ajustar o contrato? Não, é para eu pagar para você tanto. É isso que eu vou te pagar. Entendeu? As partes permanecem no contrato até a sua liquidação. Então, pronto, permanece no contrato até a sua liquidação e pronto. Vocês vão ver que o contrato futuro, ele subverte tudo isso. Eu tenho um quadro que mostra bem a diferença deles, mas o que a gente pode falar do a termo? É um contrato mais solto, é um contrato mais dinâmico, é um contrato menos formalizado, menos padronizado. Mas a não padronização traz mais fragilidade para ele. Traz menos negociabilidade, porque eu fechei um contrato de comprar saca de milho do cara lá, cada saca R$60. É difícil eu pegar esse contrato e tentar vender esse direito de comprar para alguém. Porque é um contrato que não tem muito padrão, entendeu? É um contrato entre as partes. Eu até dei um exemplo, só para vocês entenderem. Olha um outro exemplo de contrato a termo que é feito. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vermelho tá bom. Uma empresa comprou uma máquina que vale $1 milhão. Ó, 1 milhão. O problema é que é em dólares. Ó, em dólares. Para pagar daqui a 100 dias. Ó, outro problema, né? Pagar daqui a 100 dias. O dólar tá agora tanto, daqui a 100 dias vai dar quanto? A empresa quer se proteger de variação da cotação do dólar, pois ela recebe em reais. E se o dólar ficar mais caro, a empresa terá prejuízo. Então, nós temos duas pessoas aqui na operação. Nós temos um cara que chama hedger, é o cara que vai hedgear a operação.
Ele procura o mercado de derivativo porque ele tem um problema. Ele tem que pagar uma máquina daqui a 100 dias e acha que o dólar pode subir. Ele vai procurar o mercado de derivativo para se proteger. Pensa o seguinte, ele tem a realidade, a vida real dele, ele tem que pagar $1 milhão daqui a 100 dias por uma máquina. Então ele vai procurar o mercado, ele vai lá no mercado financeiro. E tem o especulador, que é o cara que tem dinheiro para investir e não acredita numa alta do dólar. Então o que vai acontecer? Pus um exemplo aqui, ó. Pus um dólar baratinho, R$13. Daqui a 100 dias, vamos dizer que eu sou o hedger, eu sou o cara que tem que pagar a máquina $1 milhão, eu tenho que pagar R$3 milhões pro cara, né? Eu quero fazer isso, quero travar a operação nisso. Beleza? Aí eu vou lá na corretora, aí que entra, né? Aí eu vou lá na corretora e falo assim para a corretora, tô com um problema, cara, eu tô com $1 a $1 milhão, pagar $1 milhão daqui a 100 dias, e o dólar 3 milhões aqui, ó, tem que pagar 3 milhões. Eu queria que continuasse esses 3 milhões. A mulher, você quer que daqui a 100 dias o dólar continue a R$3? Eu falei, é. Cara, vamos procurar uma proteção no mercado de derivativos. Como? Vamos procurar alguém que aposte que o dólar não vai subir. Entendeu? Aí eis que entra o especulador. O especulador é uma outra pessoa, o João, que entra e fala assim, esse dólar não vai subir. E ele já tem contato com a corretora. Aí a corretora liga para o João e fala, João, tem um contrato aqui de $1 milhão para daqui a 100 dias. A primeira coisa que o João vai perguntar, ele quer o dólar a quanto? Falar R$3. Então, na verdade, gente, o que vai acontecer? Aí o João fala, o dólar não vai passar de R$3, vai cair. Então, você quer comprar essa briga? O João fala, quero. E aí a corretora fecha o acordo. Aí vamos lá, tem duas situações, né? Vou pôr a situação do dólar subir e do dólar cair. O dólar subiu. O dólar foi para 3,25. Eu tenho que pagar para a máquina 3.250.000. Porque o cara que me vendeu a máquina, ele não quer saber se o dólar está 8, 10 ou R$2. Ele quer ganhar $1 milhão, ele quer receber $1 milhão. Só que eu vou ter que transformar reais em dólar, né? Então, olha quanto que eu vou ter que gastar aqui. Vou ter que gastar 250. Teria, né? Que gastar 250 a mais, né? Ó, 250 a mais. Porém, eu fiz um contrato com o João. Quando fechou essa operação, o que aconteceu? Nesse dia que deu 100 dias, o dólar subiu 25 centavos, o hedger se protegeu, o Marco se protegeu, eu sou o hedger. Quem paga a diferença é o especulador. Então, na verdade, vai ser aquele negócio que eu fiz a conta anteriormente. O especulador vai chegar e vai falar assim, nossa, subiu 25 centavos, né? Qual que é o valor do contrato? 1 milhão? Então, na verdade, eu tenho que depositar na conta da corretora e a corretora vai passar para o Marcos 250 mil. Entendeu como eu me protegi? Porque eu vou chegar para o dono da máquina, vou pagar para ele 3.250. O dono da máquina vai falar assim para mim, nossa, Marcos, bem que você achou que o dólar ia subir, hein? Teve que pagar 250 mil? Eu falei, não, olha aqui a minha conta na corretora, tem 250 mil aqui, tá vendo? É porque eu fiz uma amarração no derivativos, teve um outro cara lá que me pagou essa diferença. Então, na verdade, eu estou te dando 3.250.000, só que com 250 que eu ganhei lá, fiquei nos 3 milhões, não saí dos 3 milhões. Entendeu como eu me protegi? Aí você fala, ué, mas o especulador, como que ele ia ganhar nisso? Ué, ele ganha se o cenário fosse diferente. E se o cenário fosse aqui, ó, para baixo? Fosse o dólar caiu para 2,85. O que vai acontecer? O dono da máquina, ele quer $1 milhão. O que era o antigo dono, ele quer $1 milhão. Eu vou chegar lá pro cara e vou falar assim, toma aí seus 2.850.000. Aí o dono da máquina vai virar para mim e vai falar, ei, Marcos, você achava que o dólar ia subir, hein? O dólar caiu. Economizou 150 mil, bichão. Aí tá bom, hein? Falei, não economizei não, cara. Sabe por quê? Eu fiquei com medo do dólar subir, então eu fiz um contrato de derivativo lastreado no dólar. Um contrato de $1 milhão.
Como o dólar aqui caiu 15 centavos, você pega esses 15 centavos, que é a variação, é isso que é, por isso que eu falo, né? É a variação em cima do valor do contrato, que é 1 milhão, vai dar 150 mil. Eu tive que depositar lá na conta, antes de vir para cá, eu depositei 150 mil na conta da corretora, ela vai passar para o sujeito lá. O sujeito lá ganhou 150 mil no meu medo. Vocês viram que eu não saí dos 3 milhões de novo? Porque eu dei 285 mil, no melhor, 2 milhões e 850 para a máquina, porém tive que dar 150 mil para o especulador, né? O especulador viu que eu tinha medinho, falou, não, tudo bem, eu banco isso daí, vamos ver. Se subir, eu seguro a onda. Se cair, você me devolve a diferença. Basicamente, isso daqui é um contrato de derivativos. Eu poderia, ao invés de ser 1 milhão de dólares, ser 1 milhão de saca de café. Quanto que tá a saca de café lá no começo? R$3. E agora? A gente pode, eu posso usar qualquer indexador. É uma aposta na variação. Tem um cara que acha que vai subir, tem outro que acha que vai cair. Então, contrato de derivativo, isso não cai, tá? Na verdade, cai o que é hedger, mas na verdade é para você enxergar como que funciona qualquer contrato de derivativo. É assim. Ok? Só que, o que acontece com esse contrato de derivativo? Pode ser que para pagar 250 mil eu suma, não pague para o cara. Pode ser que o especulador, na hora que... Ou melhor, eu pago 150 mil para o cara, né? Pode ser que o especulador, na hora que vê que vai ter que me dar 250 mil, ele fuja, não me pague. Porque ninguém casou nada aqui no começo. E a Bolsa achou muito interessante esse contrato de especulação e de proteção, só que ela falou, cara, só que é um contrato muito problemático. Tem muitas... Foi aí que criou-se o contrato futuro. O que é o contrato futuro? É o contrato a termo levado para a Bolsa, certo? Olha lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, que é o que mais cai, tá? Foram desenvolvidos e lançados no mercado para permitir hedge contra as oscilações de preço, né? Para proteger. As operações do contrato futuro são semelhantes do a termo em termos de estrutura, porém com algumas diferenças. É essa diferença que a Ambima quer conversar com a gente, tá? No Brasil, o futuro fica concentrado na B3, que oferece diversos contratos, tanto para ativos de renda fixa como commodity, né? Café, etanol, açúcar, soja, ouro, petróleo e renda variável até. E aqui que começa um negócio importante, ó. O que o contrato futuro tem, diferentemente do a termo? Ele tem alta liquidez, você consegue vender esse contrato para alguém. Se você é o especulador e no meio do contrato você quer trocar, quer vender o contrato, você pode passar para alguém. Tem segurança, porque vocês vão ver que tem seguro para tudo. Eu não preciso saber o nome, que nem aqui eu sei, né? O nome do cara, o nome do outro, a corretora me fala, você está fechando com o João. Ô, João, você está fechando com o Marcos, tal, que é o cara que já compra lá, tal. Aqui você não sabe. Você está entrando na bolsa e tem um cara vendendo café daqui a 6 meses a tanto. Você não sabe quem é o cara, você está vendo só o café lá, tá? Anonimato. Pode ser negociado antes do vencimento. Então, aqui, no contrato que eu mostrei para você, deixa eu apagar essa linha, só para mostrar. Nesse contrato aqui, eu vou ter que ficar até o final, se for no a termo. Só fecha a operação quando acaba a data. No futuro, eu posso vender no meio. Se um dos dois quiser sair aqui, eu tenho que achar uma outra pessoa para entrar, né? Mas eu posso vender no meio esse contrato, entendeu? Então, negociados em bolsa. O mais importante desse contrato são essas 3 questões aqui, ó, que a bolsa é obrigatório ter e o a termo não tem. É padronizado, tudo na bolsa é padronizado, são pouco flexíveis, totalmente padronizados. Então, quando você pega um contrato de café da bolsa, só muda a data e o valor. O resto não tem essa. Ah, mas eu queria... Não. Ah, mas tem que... O vencimento não pode ser... Não, é a terceira... É a terceira quarta-feira do mês. Terceira quarta-feira do mês.
Só pode ser vencimento essa data. Ah, mas eu queria dia 10, então faz o contrato a termo. Entendeu? Então é tudo padronizadinho. Tipo de café. Tem que ser tipo de café padrão Bovespa. Mas tem mais de 16. O padrão Bovespa é nessa especificação. Outra coisa, tem que ter margem. Tanto o comprador como o vendedor, eles depositam uma garantia, uma margem. Aí depende do contrato, mas é em torno de 10%, 5% do contrato. Para quê? Para que nenhum dos dois fuja, né? Então, garantia requerida para assegurar que não haja inadimplência do investidor. Tanto o comprador como o vendedor devem cumprir o depósito de margem. Outra coisa, ajuste diário. A bolsa tem. O que é o ajuste diário? Se o dólar está 3, o dólar foi... Se fosse num contrato futuro aqui, cada um casava 100 mil. Ah, um contrato de 1 milhão, cada um casa 100 mil aqui, que é 10%. 100 mil, 100 mil. Beleza. Aí tá aqui a 3. O dólar caiu para 2,90, caiu 10 centavos. Esses 100 mil aqui, que tá aqui, já... Os 100 mil do coisa já cai na mão do especulador. Se voltou, já volta 100 mil para conta. Então é feito essa marcação a mercado diária. Chegando aqui, você já sabe exatamente quanto está na sua conta, para não precisar correr atrás do cara, né? Ó, vou sair agora. Não, tem um ajuste diário, mecanismo que acerta as posições mantidas em aberto diariamente, de uma forma financeira. Entendeu? Então, essas 4. E outra coisa, negociabilidade. Por ter ajuste diário, fica mais fácil de você negociar. Chega no meio do contrato, ainda falta 50 dias para fechar. Às vezes eu já ganhei 30 mil na especulação, falo. Eu acho que tá bom esses 30 mil, hein, cara. Eu vou sair dessa operação que eu tô achando que esse dólar vai subir. Às vezes o contrato é assim, né? O dólar chegou nos primeiros 50 dias, o dólar tá caindo, eu tô ganhando. Aí eu começo a ver a operação, falo, ixi, esse dólar vai subir, vai subir, vai subir, vou tentar vender. Aí eu vendo, arranjo outra pessoa para colocar no meu lugar, eu saio com os 30 mil. Ganhei 30 mil na especulação. E aí, se der certo pro outro lá, ele vai ganhar mais. Se não der certo, ele pode pagar, né? Além de pagar 30 mil para mim, ainda paga pro hedger, ó, né? Então, para fechar essa questão do contrato futuro e a termo, eu coloquei aqui, ó, a diferença, que é o que a Ambima vai perguntar, viu, gente? 99% do que vai perguntar tá aqui, ó, do mercado a termo e do mercado futuro, tá? Essa diferença. O mercado de balcão, o mercado a termo, né, ou OTC, contrato particular entre duas partes. Esse daqui não, é negociado em bolsa, né? A gente não... A bolsa, você vai lá e compra, claro que é em intraparte, mas é na bolsa. O balcão mas não é padronizado. Eu tô com a pessoa lá, eu falo, eu quero dia tal. Aqui não, é tudo padronizadinho. O mercado de balcão é uma só data de entrega e liquidação, que é no vencimento do contrato. O mercado organizado, esse várias datas de entrega, que eu quis dizer com isso, que o cara pode sair a hora que ele quiser. É um termo técnico, mas por gentileza, até vou melhorar isso daqui. Coloca assim, a liquidação é a qualquer momento, o cara pode sair a qualquer momento, né? A saída pode vender, na verdade, ele não sai, ele vende para alguém. Ajustado no vencimento, né? Só no vencimento a termo, isso daqui é ajustado diariamente. O a termo geralmente não tem garantias, né? É o contrato em si. Esse daqui tem a margem, né? Isso é importante. O a termo, ele é menos líquido. O outro é mais líquido, mais barato, o a termo e mais arriscado. O outro é mais caro e menos arriscado. Então a Ambima, quando cai esses dois, ela gosta de perguntar qual a diferença de um, qual a diferença de outro, como que é um, como que é outro, entendeu? Ela vai tentar transitar com vocês nesses dois contratos aqui, tá? O contrato a termo e o contrato futuro. Marcos. Beleza? Pois não? Marcos, um termo que é usado em várias datas de entrega é que pode sair a qualquer momento vendendo sua posição. Entendeu? Exatamente. É venda de posição, né? Então você pode, essa várias datas, boa
essa analogia aí, que eu vou trocar porque eu fiz várias datas de entrega. Para quem é técnico sabe o que eu estou falando, mas para aula é melhor colocar essa questão, né? Várias datas para negociação da posição sua. Você pode negociar datas especiais assim, todo mês, né? Você pode negociar a data lá de vencimento do contrato, que é, como eu te disse, né? Terceira quarta-feira do mês e sair da operação. Você pode sair. Aqui não, aqui só no final. Boa essa iniciativa. E amanhã, então, ó, cuidado com isso, tá? Ó, asterisco de novo aqui. E só para finalizar, amanhã nós vamos ver esse contrato de opções. Qual que é a diferença do contrato de opções? É que no contrato de opções você pode sair da operação. Então nós vamos ver esse put e call aqui, certo? E vamos ver que o cara pode sair. Por que o cara pode sair? Porque ele tem esse prêmio. O cara faz a mesma coisa, ó, ele paga, ele quer comprar, só que ele paga um prêmio para ter esse direito. E aí, se ele sair antes, ele recebe esse prêmio, tá? Mas isso nós vamos ver amanhã. Nós estamos aqui, amanhã nós temos muito slide, né? Minha preocupação é que nós temos muito slide e são duas matérias importantes, tá? Mas nada, bastante coisa eu dei ali, nós vamos ver até onde que vai amanhã, eu acredito que fecha, certo? Então amanhã a gente vê, pois não? Marcos. Oi? Desculpa, posso te dar uma sugestão? Qual? Pode, claro. Não é nem uma sugestão, é um pedido, eu acho que a maioria aí deve concordar. Amanhã tem muito slides, né? A gente tem muita dúvida e tudo mais. Será que não poderia ter uma aula na segunda-feira para, tipo, um fechamento, né? De dicas, de tiração, de uma coisa desse tipo, entendeu? Olha só, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode juntar, é legal, até uma coisa que eu não costumo fazer, mas é interessante. A gente pode fazer duas coisas. Ou ter uma aula na segunda, só que segunda tá complicado, hein, cara? Sexta-feira, daqui uma semana, até tempo que dá para vocês fazerem muito exercício, eu vou estar bem tranquilo. Vai dar para eu fazer o que vocês quiserem. Excelente. Se for assim, segunda, que é logo agora, eu tenho uma reunião que é pesadíssima com o pessoal do Banco do Brasil, que é sobre treinamento que eu vou dar lá. Então, acredito que essa reunião vai estender das 5, geralmente acaba umas 7, 8 horas. Eu não sei se vai dar, não daria para eu garantir. Mas sexta, que é uma semana, eu tenho tranquilamente. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode, vocês pensem, com bastante dúvidas, mandaram via e-mail também para mim algumas dúvidas, legal. Bom, derivativos é o seguinte, está gravando. Boa noite para quem está chegando agora também. Boa noite, estou dando de novo. Vamos falar então sobre derivativos, tá? Derivativos é um contrato futuro, tá bom? Contrato futuro, só que ele tem um porém. Qual que é o porém dele? Olha só o exemplo que eu dei aqui. Hoje, um investidor, hoje a ação está R$40, ele acha que vai para 48 daqui um tempo, né? Ó. Daqui a 2 meses ele acha que vai para 48. Uma ação que vale hoje 40, o investidor acha que daqui a 2 meses essa ação estará custando 48. Tá vendo? O cara acha, isso é uma especulação. Aí o que ele faz? Qual que é a diferença aqui? Derivativos em opções tem esse negócio que chama prêmio, ó. Ele paga R$1.000 para ter o direito de comprar essa ação que ele acha que vai para 48, ele paga R$1 por ação para comprar 42 ação lá na frente. É uma especulação. O dono da ação acha que a ação vai cair. Então o dono da ação, ou melhor, o dono da ação acha que a ação vai cair e fala assim, cara, essa ação vai cair. Já sei, eu vou falar assim pro pessoal, me dá R$1 que eu vendo para você a 42. Entendeu? Então, aí o cara fala assim, esse cara é doido, cara, ele quer me vender a 42 a ação. Então ele põe, aí o cara que é o dono da ação, né? Ele aceita R$1 para vender a 42. Vamos dizer que essa ação vá para 40, né? Daqui a 2 meses cai para 40.
que acontece? Esse cara que o cara que pagou R$1 para comprar 48, ele não vai comprar 48 se ele pode comprar no mercado a 40. Então ele abandona, ele abre mão daquele R$1 que é o prêmio. Ele fala, pode ficar com o meu R$1 aí que eu dei, eu prefiro comprar no mercado a 40. E o cara que achou que a ação ia cair se deu bem, né? Porque enquanto o mercado está vendendo a ação a 41, a 40, na verdade, se ele vender, ele vai ganhar 41, porque ele já ganhou R$1 lá do especulador e está ganhando mais 40 aqui. Entendeu? Então você dá um prêmio. É tipo assim, eu chego para você e falo, não vende sua casa não, toma 10 mil. Aí, mas eu quero que você venda para mim. 10 mil, você vende a casa para mim, tá? Aí a gente assina um contrato. Então, você tem que vender a casa para mim. Vamos dizer que aí eu vou comprar daqui a um ano. Aí daqui a um ano eu desisto. Os 10 mil fica com você. Então, eu posso porque até os outros a gente não podia desistir, né? Agora, e só quem paga que desiste, tá? Só quem paga que desiste. Quem paga o prêmio, né? Então, olha só. Esse cara que paga o prêmio é chamado de titular. É aí que a gente precisa se ligar, tá? Esse slide é importante, que a gente tem que se ligar nos nomes das coisas. Quem paga o prêmio é o titular do contrato. Né? Pagou R$1, adquiriu o direito de comprar. Então, o que ele tem aqui? Ele tem o direito de comprar a ação a 42. O lançador, que é o cara que vendeu a ação, que vendeu, na verdade, um contrato. Ele vendeu um direito de comprar, né? Ele chegou e falou assim, quer comprar de mim daqui a 2 meses? Ele recebeu a grana, recebeu R$1. Ele tem a obrigação de vender. Então, isso daqui que é importante para a gente, é saber que o titular tem direito, sempre o titular vai ter direito. No caso aqui, ele pagou para comprar, então ele tem direito de comprar. E o lançador, ele tem o quê? Se um tem direito de comprar, o outro tem a obrigação de vender. A ação por 42. O prêmio, que é o que faz o negócio funcionar, é a grande diferença desse tipo de contrato, dá direito ao titular de exercer a opção por 42, né? Eu pago R$1.000 e tenho direito, eu paguei 10 mil para comprar o seu terreno a 100 mil. Entendeu? Te dou, 10 mil. Não é um adiantamento, é um prêmio. Para eu ter o direito de comprar o seu terreno a 42, a 100 mil lá na frente. Entendeu? O preço de exercício é o preço que eu vou exercer, né? Que nem aqui, 42. E o ativo objeto é a ação, é o ativo que está sendo negociado. Entendeu? Eu vou dar um outro exemplo disso. Vou dar esse mesmo esquema, só que mudando o nome das coisas, tá? Mudando o nome do ativo. Vou dar um outro, mas você vai ver que é a mesma história. Nós vamos entrar num negócio que chama opção de call. O que é call? O contrato de derivativo, ele tem assim, porque aqui vocês não perceberam que é um cara querendo comprar a ação por 42. Porque ele acha que a ação vai subir. Essa amarração é chamada de opção de compra. Porque o cara quer comprar, né? Opção de compra. Ele pagou R$1.000 para comprar. Na Ambima, no mercado financeiro, isso é chamado de call. Opção call. Opção de compra. Então, na opção de compra, como é um contrato, nós temos duas partes, né? Nós temos o cara que é o titular do contrato e o outro que é o lançador do contrato. Então, o que você tem que saber nesse caso? Por exemplo, olha aqui, vamos dizer que é uma opção de call. Aí hoje a saca de milho está custando R$40. Hoje é 40, está aqui embaixo, R$40. R$40. Aí vamos dizer que eu sou um cara que compra milho para minha empresa. Aí eu acredito que daqui a 6 meses a saca estará custando 60. Então, até agora não mudou nada de um contrato de derivativo normal, né? Eu tenho a especulação aqui, é 40, eu acho que vai para 60. Aí eu falo, puxa vida, como que eu faço? Cara, essa saca vai subir de preço.
Aí eu faço um contrato com um produtor de milho, vou lá num cara que produz milho lá, que planta, um plantador lá, né, um agricultor, e falo o seguinte para ele, aí, daqui a 6 meses eu compro sua saca 45. Opa, tá vendo que eu tô comprando mais barato que 60? Mas mais caro que 40. Não, eu compro sua saca daqui a 6 meses a 45. Só que eu não vou fazer aquele contrato de derivativo padrão, que eu tenho que comprar do cara 45. Eu não vou fazer esse contrato padrão, vou fazer um contrato que chama opção de compra. O que eu vou fazer? Eu vou pagar R$2 para o cara por saca, são 100 mil sacas, então eu vou dar à vista, agora. Esse é um R$200.000 para o cara, tipo amarrar a operação, entendeu? Dou R$2 por saca, para poder comprar, ó, para ter o direito de comprar a saca 45. Olha lá, ó, paguei 2 para o cara. Por que eu quero comprar dele a 45 daqui a 6 meses? Porque eu acho que vai para 60. Então, pô, seria ótimo, né? Na verdade, a saca vai sair 47. Então, eu que paguei, eu sou o titular, ó, eu paguei o prêmio. Eu tenho direito de comprar. Direito de comprar. Eu paguei o prêmio. O cara que aceitou o prêmio, ele recebeu o prêmio. Ele tem obrigação de vender para mim. 90% das perguntas são assim, tá? O que o titular de uma opção de call tem? Direito de comprar. O que o lançador de uma opção de call tem? Obrigação de vender. Um tem direito de comprar, outro tem obrigação de vender. Quer ver? Vamos esmiuçar esses dois lados do contrato, tá? Tipo, o titular e o lançador. Olha o titular de call. O titular de call é aquele cara que pagou o prêmio, né? Então, ó, o titular paga um prêmio de R$2. Deixa eu pôr em preto aqui para ficar mais bonito, mais... Mas se você puder parar um pouquinho, viu? Oi? Quando você puder parar um pouquinho. Por quê? Pois não. A dúvida é a seguinte, talvez nem seja questão de prova, mas, por exemplo, esse caso aí da opção, ele deu R$200.000 para ter o direito de comprar 100 mil sacas. Esse produtor teve uma frustração na saca, na safra dele. Ele não conseguiu colher as 100 mil sacas para venda, né? Esse contrato também protege essa pessoa? Como é que funciona? Protege. Esses contratos de opções, eles são amarrados na bolsa. E a bolsa, quando faz esse contrato, ela pede um seguro safra para o produtor. Entendeu? Então tem que ter seguro, senão a bolsa não aceita esse derivativo. Então tem que ter. Até tem um negócio que o pessoal dá risada, dá risada não, eles ficam putos, na verdade, né? Porque o seguro safra é um seguro meio engessado, tem seguro geada. E os caras lá da Bahia, Montes Claros, tem que fechar seguro, e o seguro geada é o mais caro que tem do negócio. Os caras ficam falando, dá para tirar esse seguro aí, geada, tá? Essa cobertura de geada? Não, não dá para pôr, nós estamos em Montes Claros, tal. Mas tem que ter esse seguro, tá? A própria corretora também não aceita se não tiver seguro. Que nem a garantia também, né? A margem que é o prêmio ali tem que ter. Porque senão acontece exatamente isso que você falou. Entendeu? Então, todo contrato de opções tem que ter o seguro safra. É seguro safra, porque na verdade tem produtos que não são seguro safra, né? Seguro commodity que a gente fala, mas tem que ter um seguro. Senão acontece isso, com certeza, né? Ainda mais agora, né? Imagina. Então, o titular paga um prêmio. O importante, gente, mas claro, né? Pode ficar à vontade de perguntar as dúvidas, com certeza, uma dúvida pertinente essa questão aí, né? Mostra a segurança do contrato de bolsa. Deixa eu pegar um. Então, primeira coisa, o título é isso que a Ambima quer saber, ó. O titular paga um prêmio. Se ele paga um prêmio, ele pagou R$2, né? 200 mil lá para o cara vender para ele a safra a tantos reais lá. Olha lá. E adquire um direito. Isso daqui, ó. Ele paga e adquire o direito de comprar a saca de milho de um lançador por 45.
Dali a 6 meses. E é isso daqui, né, que a Ambima quer. Por que que o titular, ele pagou um prêmio? Às vezes a Ambima pergunta assim, tá? Por que que o titular de uma opção de call paga um prêmio? Ele acredita no quê? Na valorização do ativo, na desvalorização, na manutenção. Ele acredita na valorização, por isso que ele está pagando para comprar, né? Ele está pagando, você entendeu? Ele pagou R$2 para comprar por 45. Então, ele acredita nesse gráfico aqui, ó. Tá aqui 40. Ele acredita que o negócio vai subir. Entendeu? Aqui o ponto de equilíbrio, ó. É 45 mais 2. A partir dessa parte aqui, ele começa a ganhar, né? De 47 aqui, ó. Que é 47. A partir de 47, porque é 2 do prêmio e mais os 45 de cada saca. É 2 por saca, né? Então, ele acredita na valorização. Paga o prêmio e adquire o quê? Direito de comprar. Vou colocar em vermelho isso daqui, porque é importante, ó. Ah, não, colocar aquele marca que eu faço em amarelo, né? Aqui, ó. Valorização, tem o direito de comprar. Ele é o titular de call. Então, o que a Ambima pergunta para vocês? É isso daí, ó. O principal é, o titular de call tem o quê? Direito de comprar, direito de vender, obrigação de comprar ou obrigação de vender? Tem direito de comprar. Ele pensa assim, é um cara que quer comprar um terreno. Só que ele não tem grana agora, vai ter grana daqui 6 meses. Mas ele quer segurar a operação. Então ele faz um contrato de opção de compra e aí ele paga para ter esse direito de comprar. Quando que ele ganha? Se tiver valorização no mercado, né? Se o preço vier para 60, ele se dá bem, porque ele tira do cara 47, né? Ó, ganha quando o preço do ativo sobe. E quando que ele perde? Ele perde o prêmio. Se o ativo cair, vamos dizer que o ativo caia, é 40, né? Aí o ativo lá cai para 38. O que o cara... Se fosse uma opção normal, opção não, desculpa, se fosse um contrato de derivativo normal, ele falaria assim, puxa, vou ter que comprar 45 do cara, ferrou. Porém, entretanto, como ele fechou um contrato de opções, ele tem a opção de vazar, de sair. Então, se o negócio for para 38, ele fala assim, ó, amigão, sinto muito, mas eu não vou comprar de você a 45, não. Pode ficar com os meus 200 mil. Porque mesmo com os 200 mil, se eu comprar 38, com 200 mil, dá 3 milhões e 800, com mais 200 dá 4 milhões. É melhor do que eu gastar 4 milhões e 700, né? Eu gasto 4 milhões. Fazer o quê? Perdi os 200 mil. Acontece. Entendeu? O contrato de opções sempre tem prêmio? Sempre. A opções, ela é opções por causa do prêmio, porque senão seria um contrato normal. Entendeu? Marcos. Pois não? Nesse caso, ele não perderia, não é a diferença, não? Entre o valor da opção e o valor da ação naquele momento que ele está deixando de exercer o direito? Não, no caso aqui ele vai abrir mão do prêmio, né? Ele abre mão do prêmio. Ele não tem que fechar nada lá na frente, não tem que fazer ajuste. O que eu paguei, é que nem assim, ó, eu paguei para você R$2 para comprar ação. Quando chega o vencimento da opção, eu só tenho 2 opções. Ou eu exerço, ou eu não exerço. Ah, tá, correto. Eu esqueci do 2 que ele fez o pagamento inicial, me desculpa. Mas é bom vocês se ligarem que o ponto crucial, o ponto nevrálgico, o ponto de tudo isso daqui é o prêmio. Se não existisse prêmio, não dava para fazer nada disso. Eles têm o direito de desistir. Cada um paga o prêmio? Não. Só um que paga, o titular. Quer ver? Vamos dar uma olhada no lançador, que aí vai fechar esse... Porque eu só estou falando do titular, né? E o cara que é o produtor lá, que aceitou R$2? Não teve um outro cara? Nós estamos vendo um cara do contrato. Vamos ver o outro ali, ó. Que chama lançador de call. O que o lançador de call é? Basicamente é um produtor rural. Aí o que acontece? O que aconteceu na vida dele aí? O lançador recebe, essa é a palavra-chave, tá? Ele recebe um prêmio de R$2. Esse prêmio já é dele, chova ou faça sol. Já está na conta.
Então, se você é o produtor, já vai cair na sua conta 200 mil. E na hora que cai na sua conta, amigão, já era. Você aceita a obrigação de vender. Então, não dá para você devolver para mim esse dinheiro. Então, o lançador, ele sempre fica sujeito à decisão do titular. Ele não tem essa de assim, eu também vou desistir. Pô, se os dois desistem, por que precisaria do contrato, né? A grande questão do contrato é assim, um pode desistir, que é o titular. Por que ele pode desistir? Porque foi ele que desembolsou os 200 mil para fazer o contrato. E o lançador, que é o produtor, ele tem que entregar a safra por 45. Tá aqui, ó. Daqui a 6 meses. E se a saca for mais alta? Ele tem que entregar 45. E se a saca for para R$30? A única coisa que pode acontecer aqui de bom para ele é que o lançador, o titular pode chegar e falar assim: eu não vou comprar do cara, que nem aqui, ó, aqui o exemplo, ó, quer ver? Eu não vou comprar do cara, olha o que o lançador quer que aconteça, quer que caia, né? Por quê? Porque ele já recebeu R$2, já está no bolso do lançador, ó, já tem R$2 ali no bolso do lançador. Se esse negócio cair, puxa, ponto de equilíbrio, caiu para 40, caiu aqui, ó, pá, foi para 30. O que o lançador, o que o titular fala? Fala, poxa, mesmo aqueles R$2 que eu paguei para o cara com mais 30, dá 32. É melhor eu comprar 32 do que comprar 45 da mão do cara, né? Então, o titular, ele abre mão do prêmio. E o lançador ganha o quê? Ganha o prêmio. A única coisa que o lançador vai ganhar nessa estratégia aqui é o prêmio. Né? Ó, ele acredita na desvalorização, ele quer ganhar o prêmio. Ele tem a obrigação de vender, ó. A partir do momento que ele aceitou a grana, aceitou o prêmio, ele não pode desistir da operação, entendeu? Então ele ganha o prêmio. O que ele perde? Se o ativo subir, ele vai ter que entregar para o cara lá por 45, né? E aí ele poderia vender no mercado a 50, 60, sei lá o preço que vai estar lá na frente, mas ele aceitou isso, entendeu? Então, aí você fala, mas pô, o lançador é ruim, né? Não, veja bem, se eu sou o lançador, o meu vizinho aqui também vende milho. Aí o cara vira para mim e fala, Marcos, e aí, cara, a safra tá dose, né? R$30. Aí eu falei, é mesmo? Você vendeu a sua safra 30? Ele falou, é. Eu falei, cara, eu vendi a minha 32. Cara, sério? Que? Como assim 32, cara? Vendeu com 7% a mais, aí quase 7%, né? 6,80 a mais aí do que o mercado caiu, você conseguiu se proteger com... porque eu fiz um combinado aí, vamos dizer, no contrato de opções, e o titular abriu mão do prêmio, porque caiu muito a mercadoria, caiu muito o preço. Entendeu a jogada? Então, nesse caso, aí, ó, no final das contas, se o preço cair, o lançador recebe R$2 por saca. Então, essa é a jogada. É que nem um terreno também, entendeu? Eu dou 10 mil porque eu sei lá na prefeitura que vão montar um shopping center perto do terreno seu lá. E você não sabe dessa história. Só que eu não tenho a grana agora, eu vou ter a grana daqui 6 meses. Aí eu viro para você e falo, quanto tá aquele seu terreno lá? Você fala, tá 200 mil. Eu falo, vamos fazer o seguinte, cara, eu te dou 20 mil, mas não é um sinal, é um prêmio. Eu te dou 20 mil, porque sinal eu já descontaria, né? Não, é um prêmio. Eu te dou 20 mil e você, quando chegar daqui a 6 meses, você me entrega o terreno por 200? Aí você, beleza, então, vamos fazer a operação. Fizemos a operação, amarramos. Chegou lá na hora, construiu o shopping. O terreno que era 200 foi para 300. Você tem um contrato comigo, amigão. Tem que me entregar 200. Me dei bem. Entendeu? E se não construiu um shopping, a informação era errada, o que construiu, na verdade, foi uma penitenciária que vai construir. Aí eu vou chegar pro cara e vou falar assim, o cara vai falar, não, me dei bem, cara, consegui vender esse terreno a 200 mil, o Marcos vai comprar de mim a 200. Aí eu falo, não, cara, lembra aqueles 20 mil que eu te dei? Pode ficar com ele. Não vou comprar seu terreno a 200 mil, seu terreno tá valendo 110. Mesmo com esses 20 mil que eu perca, ainda vai ficar no 130. Por que eu vou comprar de você a 200?
Então, esse prêmio faz com que eu consiga sair. Que até para facilitar, eu coloquei aqui para vocês, ó. Para você. Pois não? Isso aí caiu na prova teste lá que eu fiz. Eu só queria entender direito. Quando você está falando em opção de call normal, é o direito de compra. Mas se você está falando em lançador de call, nos termos da prova, é a obrigação de venda? É isso? É certo? Está escrito aqui, ó. Obrigação de vender. Olha lá, lançador de call. Ok, entendeu? Obrigada. Só queria confirmar que eu estou entendendo certo. Que bom, porque se entendeu errado aqui, dançou, hein? Porque depois dá uma... Daqui a pouco eu vou falar para você do lançador de put, que é outra coisa. Então é bom entender mesmo. É isso aí. Por isso que eu já coloquei para vocês isso daqui é exatamente o que cai na prova, ó. Titular de call. Se você quiser preencher assim, até coloquei aqui preenchido, ó. Certo? Para você fazer. Mas aqui, por exemplo, a titular de call, ele acredita, vou preencher de uma forma rápida, né? Porque na verdade é para vocês fazerem um para acaso aqui. Mas o titular de call, ele acredita na valorização. Ele paga o prêmio. Ele adquire o quê? Direito de comprar. Ele ganha quando o preço à vista sobe, o preço lá na frente, e ele perde quando o preço à vista cai. E o gráfico de estratégia dele, ele acha que vai acontecer isso daqui, ó. Entendeu? E pode ver que o lançador de call é exatamente o contrário. O lançador de call, ele aceitou os R$20 lá, os R$2, desculpa que eu falei, porque ele acredita que vai cair. Ele recebe o prêmio. Ele não adquire direito de compra, ele adquire, como a colega bem falou aí, ó, obrigação de venda. Aliás, ele ganha quando o preço à vista cai, porque aí ele ganha o prêmio, né? O preço à vista caiu e ele perde quando o preço à vista sobe. Puxa, podia ter vendido lá no mercado. O gráfico de estratégia dele, ele acha que vai acontecer isso, ó. Certo? Até coloquei aqui para vocês, ó. Coloquei de uma forma bonitinha. Então, o que é o principal daqui? Deixa eu colocar em amarelo também. Marca texto. Ô, Marcos. Oi? Só uma questão mesmo de jeito de falar, né? Só uma coisinha. Essa questão... Só uma Pois não, pode falar. Tá. É porque, assim, fala que um ganha e um perde e tal, mas, assim, se a gente for pensar bem, o produtor também não quer que a produção dele se subvalorize no mercado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: acaba que no final das contas meio que fica bom para os dois lados, porque se o mercado estiver pagando menos pela safra, ele ganhou um prêmio. Por outro lado, se subir muito, ficar com um valor, ele vai receber menos, mas ele vai receber mais do que se tivesse baixado a safra dele. Entendeu o que eu quero falar? Por isso que a Ambima ela já explora assim, quem ganha ou quem perde na estratégia, mas com certeza se o cara fizer uma tabulação, que eu já dei consultoria disso para a cooperativa, se você souber os seus ganhos, você quer ganhar 20%, 30%, você faz o que a gente chama de trava de baixa e trava de alta, você vende com aqueles 20 lá, foi o que você falou. Não é que eu ganhei, não é que eu perdi, eu deixei de ganhar. Sabe aquela história? Não é que o mercado todo está comprando a safra. Isso aí. Né? É isso que você quer dizer no final das contas, né? Não é que ele perdeu, Marcos, ele deixou de ganhar. A Ambima, para a prova, para deixar o negócio bem claro, a Ambima fala assim, não, quem que perde, quem ganha. E se a gente for ver, quando eu converso com pessoas de derivativos, eles falam bem isso, eles falam, o cara perdeu, né, cara? Por quê? Porque o cara amarrou uma operação, recebeu um prêmio para vender mais barato. Então, ele está vendendo mais barato que o mercado, né? O mercado foi para 60, ele está vendendo a 45. Se ele tiver numa ótica de, não, mas esses 45 para mim é bom, me serve. Beleza. Mas a Ambima, ela usa muito esse termo, né? Quem que perde, quem que ganha nessa operação quando o preço à vista cai, o preço à vista sobe. Mas eu também sou dessa... falar disso, pô.
Oi? Para a prova. Foi bom você ter falado isso para a prova. Né? Porque senão, para deixar o negócio bem marcado, porque senão vai ficar cheio de subjetivo, né? O cara fala, pô, mas. Ou senão, a Anbima não tem como ela perguntar de uma outra forma assim, quem que se prejudicou? Ninguém. Pode ser que se. Quem que perdeu? Ninguém. Quem que ganhou? Ninguém. Então, é por isso que ela pontua bem. Mas se a gente for ver mesmo, né, numa ótica, fala, não é que ele perdeu. Ele amarrou, fez uma operação, poderia ter ganho mais, mas enfim, fez uma operação, entendeu? Então, fica, por isso que eu usei bem, tanto que a gente não usa a palavra, quando eu dou aula de CEA, que é mais, a gente tem que traçar estratégia, a gente não fala o termo perder, né? A gente fala o termo, qual foi o resultado da operação? Foi positivo ou foi negativo em termos de fluxo de caixa? Ah, foi positivo, foi negativo, porque aí desconta o CAL, mas é uma outra história, né? Então, vai mais nessa para ficar mais fácil para você se pontuar na prova, porque a Anbima vai perguntar exatamente isso. Quem que saiu prejudicado, né? Que nem aqui, ó, coloquei para vocês. Ó, quando que ele ganha na operação, quanto que ele é beneficiado. Ah, tá, o benefício, né? Quem que foi mais beneficiado quando... Quem que é mais beneficiado quando perde? Quando cai, né, na verdade. Usa a palavra quem que foi mais beneficiado, quem que foi mais, né? Mas aqui para a prova, acho bom vocês trabalharem nesse sentido para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, mas é interessante, legal a sua colocação para a gente fechar essa parte. Olha só, então o CAL é isso, né, gente? É uma compra que você faz, você pagou um prêmio e tal, né? Você é o titular de CAL, existe o lançador de CAL, e dá para você trabalhar em cima disso daqui. O mais importante, assim, o que eu falo para a prova, né, claro. O mais importante para a prova é você saber que o titular paga, o lançador recebe, e a partir disso, o titular tem direito de comprar e o lançador tem a obrigação de vender. Essa parte da estratégia, ganha, perde, cai menos, tá? Isso é mais matéria de CE, cai menos, mas com certeza pode cair para vocês. Quem que pode ser beneficiado numa tendência de alta no preço à vista? Quem que pode cair? Só que a Anbima, até o CPA 20, até não, no CPA 20, porque CPA 10 não cai essa questão, né? No CPA 20, ela entra muito nesse quesito de ganhar ou perder, tá? Mas depois a gente vai mudar essa palavra para quem foi beneficiado na estratégia, certo? Então, tá aí, ó, esse é titular de CAL, lançador de CAL. E depois nós temos uma outra opção que chama put, porque você viu que o titular aqui nesse caso, ele quer comprar um bem, ele acredita que o bem vai valorizar lá, que o ativo objeto vai valorizar, ele quer comprar. E quando o cara quer vender? Aí você fala para mim, vira um lançador de CAL. Se ele quer vender, ele acha que vai cair, vira um lançador de CAL. Só que o problema do lançador de CAL é que quando cai muito, ele só recebe o prêmio. E eu não quero só receber o prêmio, eu quero forçar o cara a comprar de mim. Ó que doido. Porque no titular de CAL eu forço o cara a vender para mim, né? Olha lá, a obrigação de vender. Então olha o titular de CAL. O titular de put. Put, né? CAL, em inglês, teria uma tradução mais como chamar, né? Direito de chamar. Não, dá para mim aqui, ó, tem direito de chamar. Put é o direito de colocar. Put em inglês tem várias traduções, mas tem mais uma tradução mais forte, assim, de colocar. Eu posso colocar, eu posso... Não, toma aí para você. Você não queria comprar? Ah, não, mas eu te dei 20 mil. Não, não, não. Eu te dei 20 mil. Nós fizemos um outro contrato. Não foi o CAL, foi o put. Então, olha como que funciona. No exemplo anterior, vimos que o lançador fica na mão do titular. Pois se o preço cair muito, o titular não exerce o seu direito e o lançador acaba ganhando o prêmio. Só que o problema é que se o prêmio for... tudo bem, ganhei o prêmio, né? Porém, a saca caiu para R$30, estava 45, caiu um terço, caiu metade, né, na verdade, um terço. Caiu um terço da parada. Então, aí prejudica, né? Ó. Uma put ou opção de venda confere ao seu titular o direito de vender. Olha só, aquele lá, o antigo titular de CAL era direito de comprar, né? Aqui, ó, o direito de vender. Então, se é um titular de CAL, o cara tem direito de comprar alguma coisa. Se é titular de put,
cara tem direito de vender alguma coisa, né? O titular é aquele investidor que comprou a put, olha lá, comprou é porque pagou o prêmio, né? No mercado adquirindo um direito de vender. Então tem essa palavra de direito de vender aqui. Esse direito não sai de graça, né? Aí onde que é? Esse direito não sai de graça. E o titular desse contrato precisará pagar ao lançador opção um prêmio, ao prêmio de novo. Então nós vamos ver o mesmo exemplo. Olha, aquele mesmo exemplo da saca que eu dei aqui para vocês, ó, esse exemplo aqui, é o mesmo exemplo, só que agora nós vamos ver o seguinte, é um lançador mais esperto, ele fala assim, cara, olha como que o viés agora é de baixa, olha como que o viés, porque a outra opção lá era o cara achava que a saca ia para 60, né? Olha aqui, hoje a saca de milho está custando 40, então tá aqui 40, acredito que daqui a 6 meses a saca estará custando 30. Olha a opção, eu produtor, agora esquece aquele cara que quer comprar. Agora mudamos lá, que nem novela, né? Corta pro cara que tá lá no outro bairro. Aí eu sou o lançador, não, eu sou o produtor e falo, não, cara, esse negócio vai cair, essa geada aí vai arrebentar tudo. Assim, a geada geralmente faz o preço subir, né? Sei lá, vai cair o preço com força, cara. E se eu aceitar só os R$2, o cara quer comprar de mim a 45. Só que se eu aceitar os R$2 como lançador de uma call, eu tô ferrado. Porque se esse negócio cair mesmo para 30, esse cara não vai exercer. Então o que eu faço? Eu faço um contrato com um comprador de milho, eu viro pro comprador e falo assim, ao invés de você me pagar para eu vender para você, você quer comprar 45? Quer comprar 45 de mim? O cara, quero, 45. Porque o cara lá, o doidão, acha que vai para 60, né? Então o cara fala, legal, quero comprar 45, Marcos. Aí eu falo assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, cara. Ao invés de você me dar R$2, eu te dou R$2. Aí o cara fala assim, tá, mas se você me der R$2, você vai virar titular de call, né? E titular de call é querer comprar. Você tá querendo comprar o quê? Falo, não, amigão, pega esse contrato de call aí seu e joga fora. Nós vamos fazer um novo contrato. Hã? Esse novo contrato tem em cima contrato de venda. Eu vou te pagar R$2 e você vai ser obrigado a comprar, já que você quer comprar, você está recebendo R$2 para comprar minha saca 45. Olha lá, ó, pagarei R$2 por saca para ter o direito de vender a saca de milho a 45. O cara, sério, Marcos, você vai fazer isso? Cara, na verdade, eu estou fazendo porque... Na verdade, eu estou dando um desconto pro cara, né? Eu vou pagar 2, na verdade, ele vai pagar 45 e estou dando 43. Só que o que eu estou conseguindo com isso? Estou conseguindo o seguinte, a partir do momento que ele aceita a grana, ele vira lançador. E lançador tem o quê? Obrigação. Então ele vai ser obrigado a comprar de mim a 45. Ele está entrando numa arapuca aqui. Mas vamos lá. Então olha só. Derivativo. Paguei o prêmio para ter o direito de vender. Quando falar direito de vender, esquece call, gente. Isso daqui é put, tá? Ó. É put. Esquece o call. Então o que acontece? O cara pagou. E aí... Olha lá, vamos ver, e tem essa é a opção de venda. Então, vamos ver os dois lados da opção de venda, que nem eu fiz lá no outro, tá? Olha o titular de put. Ah, Marcos, titular de call pagava, né? Esse daqui também é titular, ele paga, ó, paga. Paga um prêmio de R$2. Também paga. Só que ele está num contrato que chama contrato de put, contrato de venda. E no contrato de venda, o titular, ele não tem direito de comprar. Olha o que ele tem, ó. Direito de vender. É isso que você precisa saber. Um titular de put tem o quê? Direito de vender. A saca por 45. Sabe quem é o outro titular de put aqui? Segurado de carro. Você faz um seguro de carro, você não paga um prêmio para a seguradora? Pagou um prêmio para a seguradora? Se der perda total, você tem o direito de vender para ela pela tabela FIP. Cadê o carro, Marcos? Ih, tá lá no fundo do mar, caiu. Ah, é? Você tava bêbado? Não, cara, caiu lá. Bati, caiu. Ah, tá. Ixi,
Aí nós vamos lá pegar. O carro vale 100 mil, tá? Na tabela FIP. Então tá, a gente vai comprar. Eu forço. Ela é uma lançadora de put. Eu sou um titular de put. Então é isso, ó, direito de vender. Acredito na desvalorização do ativo. Ó, o meu gráfico de estratégico, eu acredito que vai acontecer. Puf. Eu tenho direito de vender, ó. Quando que eu ganho? Ué, se o ativo cair, né? Eu forço, ganho dentro da estratégia minha, né? Quando que um titular de... Quando que a estratégia do titular de put dá certo? Quando o preço do ativo cai, e aí eu forço o lançador a comprar de mim. Olha lá, ó. Quando o preço do ativo cai e fica abaixo do preço de equilíbrio. E quando que ele perde? Quando que ele deixa de ganhar? Quando que ele erra na estratégia? Se o preço fizer isso, né? Ó. Se o preço for para 60, eu, produtor, eu vou forçar o cara a comprar de mim a 45. Ah, não, é 60, mas eu não quero errar nesse contrato, não. Então, compra de mim a 45, cara. Você me pagou R$2 e ainda está me entregando a 45, é isso? Mas, ó, se você vender no mercado lá é 60, você tá tranquilo? Sua cabeça tá boa, tal? Entendeu? Então, o cara não vai. O produtor... E aí, como ele é titular, o que que ele faz se der errado? Ele abre mão do preço, do prêmio. Ele fala, eu paguei R$2 para forçar o cara a comprar de mim a 45 daqui a 6 meses. O preço está 60. Tudo bem, eu paguei R$2 para ter tipo um seguro, né? Só que foi para 60, sabe o que eu faço? Eu abro mão desse prêmio e vendo no mercado a 60. E o carinha lá que aceitou R$2 para comprar 45 fica com os R$2 para ele. Por saca, ganhou 200 mil na minha história. Olha o outro cara lá que é o lançador. O lançador, ele acredita o seguinte, por que que ele recebeu esse prêmio? Ele pode ser um especulador, né? Ele fala assim, nossa, cara, olha esse gráfico aqui. O lançador, ele recebe um prêmio porque ele acha que vai acontecer isso daqui, ó, vai lá para... Coloquei um valor aqui, ele vai lá para 50, o gráfico dele, acredito que vai para isso, ó. Aí eis que chega um produtor para ele e fala assim, ó, eu te pago R$2 para você comprar de mim a 45, Marcos. Você aceita? Aí eu penso, esse negócio vai para 50. Sabe o que vai acontecer? Eu vou receber R$2, são 100 mil sacas, eu vou receber 200 mil. Quando chegar lá na data, esse negócio vai para 50. Esse cara não vai querer que eu compre dele a 45. E eu vou ganhar R$2 na flauta, tranquilão. Vou aceitar essa história. A partir do momento que ele aceita, né, ele recebe esse prêmio, ele adquire, de novo é o que escrevi, adquire errado, né, adquire a obrigação de comprar, ixi, é isso que a gente precisa saber, a obrigação de comprar, a saca de milho por 45. Então, ele aceita comprar 45, certo? Eu quero ganhar o prêmio, né? Eu vou aceitar a obrigação de comprar. Então, isso daqui é o principal. O lançador de put tem o quê? A Bima adora perguntar isso. Obrigação de comprar. Uai, o problema é se acontecer isso daqui, né, amigão? Fizer isso daqui, ó. Se acontecer isso, lascou. Porque aí, o que que acontece? O cara pagou R$2 para mim, aí eu falo, ah, toma seus R$2 de volta. Eu falo, não, você tem que comprar 100 mil sacas a 45, tá bom? Tudo bem que eu te dei um desconto de 2, paguei R$2, você vai ter que comprar 43. Mas tá bom, amigão. Tô te vendendo a 43 melhor do que eu vender no mercado a 30. Então o cara se deu muito bem, o titular, né? Nesse caso, ele forçar o cara aqui a comprar 45 dele. Porém, o lançador se ferrou, né? Então o lançador, quando que ele ganha? Quando o prêmio, ele ganha sempre o prêmio, né? O lançador sempre ganha o prêmio. Ele ganha quando o que ele queria deu certo, né? Ele acreditava que o negócio ia subir, olha lá, ganha quando o preço sobe e fica acima do... O preço sobe. O preço à vista subiu, ficou acima do preço, né? De equilíbrio. Quando que ele perde? Se o preço cair, porque aí ele vai ser forçado a comprar. Entendeu? Ele vai ser forçado a comprar a 43, a 45, na verdade, né? Eu pus 43 aqui porque eu estou descontando esses dois que ele já ganhou.
Mas, na verdade, ele vai ter que pagar o preço de exercício aqui, ó, 45. Ok? Então, no final das contas, o lançador ganha R$2 por saca, né? Se der certo o que ele fez. Então, se a gente for ver aqui na put, olha só. O titular de put, a gente já tem que se ligar ao seguinte. Put é venda. Então, ele acredita, ele quer vender. Ele está pagando para comprar dele. Então, ele acredita na desvalorização. Ele paga o prêmio da mesma forma. O titular sempre paga, tá? Ó, titular sempre paga o prêmio. Adquire sobre opção o quê? Direito. Aí é direito do quê? De comprar ou de vender? Ué, put, né? Então é direito de vender. Quando que ele ganha? Quando que ele acredita dar certo. Tudo cai. Quando que ele perde? Vai perder o prêmio, né? Ele perde quando o negócio sobe. Você, entendeu? Ele acredita que vai acontecer isso daqui, ó. Isso aqui vai cair. E o contrário é verdadeiro, gente. O lançador de put, pensa aqui, ó. Pensa no titular de put como um segurado de carro. E o lançador de put como a seguradora. A seguradora acredita que não vai acontecer nada. Vai valorizar ali. Ela recebe o prêmio. Todo lançador recebe o prêmio. Só que como essa daqui é a lançadora de put, ela tem... Todo lançador se recebe tem obrigação, tá? Opa, desculpa, que obrigação. Mas é obrigação do quê? De comprar. Por quê? Porque tá no put aqui, né? Ó. Quando que ele ganha? Quando acontece isso daqui, ó. Quando o ativo sobe. Porque o ativo subiu, ele não vai ser exercido, né? Que a gente fala. Ele não vai precisar comprar nada, ele ganha o prêmio. O titular vai falar assim, prefiro vender no mercado, não vou vender para esse lançador, não. Ué, o negócio subiu para 50, vou forçar o cara a comprar de mim a 45? Ué, né? E perco, o lançador se prejudica se o negócio fizer isso, né? Entendeu? O gráfico dele de estratégia, ele acha que vai subir, ó. Ele acha que vai... Olha aqui o que eu coloquei, já montando isso para vocês treinarem aí, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Desvalorização, paga, direito, cai, sobe, aí, ó. E o lançador, valorização, recebe, palavra-chave para lançador, receber e obrigação. Palavra-chave para titular, pagar, direito. Entendeu? E aí ele acredita que esse gráfico tem caído cada vez menos, tá? É raro cair. Mas é óbvio que esse negócio de quem tem direito ou quem tem obrigação é importante. Até para treinar melhor, eu coloquei aqui para vocês, ó. Os 4, né, ó. Titular de call acredita na valorização. Ele tem direito de comprar, ó. Ele pagou o prêmio. Se ele acredita na valorização, a antítese dele, a contraparte, o mais certo é falar contraparte dele, é o lançador de call, é a outra parte do contrato, né? Se um tem direito de comprar, o outro tem que ter obrigação de vender. Por que esse cara aceitou a obrigação de vender, aceitou receber o prêmio? Porque ele acreditava que o negócio ia cair. Só que esse cara que acredita cair, como eu falei, né? Ele fica na mão do titular, ele recebe o prêmio. Se o negócio cair muito... Então tem um outro cara aqui que acredita a mesma coisa nele, ó. O titular de put, ele também acredita que o negócio vai cair. Só que ele quer ser uma pessoa mais ativa no negócio. Ele não quer só receber o prêmio. Ele quer forçar alguém a comprar dele. Para ele forçar no nosso mundo, ele vai ter que pagar o prêmio, tá? Ó. Ó, por isso que ele vira titular. Só que não é titular de call, né? É titular de put, ó. Direito de vender. E ele precisa ter a contraparte, né? A contraparte é um cara que acredita que não vai ser exercido, acredita que não vai subir, acredita que vai... Melhor, não, ele acredita que não vai cair. Fala,
Esse cara tá me pagando 2 para eu comprar dele a 45, cara. Tô achando que esse negócio vai para uns 50. Vou ganhar R$2 por saca fácil aqui. Tudo bem. Ele recebeu aqui, ó, recebeu o prêmio, né? Isso daqui é receber o prêmio, pagar o prêmio. É o que difere, né? Recebendo o prêmio, ele tem a obrigação de comprar. Entendeu a jogada? Então, na boa, isso daqui é o principal, tá? Lançador de quem tem direito de comprar, obrigação de vender, quem tem obrigação de vender, direito de comprar. Então, eu coloquei vários exercícios para vocês sobre isso. Mas, gente, não sai disso. Se você ligar no titular de call, o resto você deduz por, né? Titular de call, direito de comprar. Bom, se ele é titular de call, tem direito de comprar, tem outro que tem que ter obrigação de vender. Então acabou titular de call, direito de comprar. Tinha um cara que tinha direito de vender. É titular de call também? Não. É outro contrato, chama titular de put. Entendeu? Tem direito, mas não de comprar, de vender. Ok? E o lançador de put é o contrário, né? É isso daí. Beleza? Então trabalha em cima disso. Ainda bem que a Ambima não pede para você estruturar a operação, isso nós vamos ver no CER. Que aí já começa a gente pensar assim, né? Puxa, como que eu vou fazer tal para cercar a operação? Mas por enquanto a Ambima quer que você saiba os nomes, que nem ações, termos. O que é titular de call, o que é lançador de call, tá ok? Por falar nisso, uma parte central de tudo isso daqui é o prêmio, né? Prêmio. E a Ambima gosta de perguntar, não pergunta tanto como esse slide anterior, tá? Esse slide anterior, se eu fosse vocês, ele resume bem aí, coloquei vários exercícios para vocês em cima disso. Né? Ele resume bem essa opção. Mas ele fala o seguinte, quais são os critérios no cálculo do prêmio? Porque o prêmio não é calculado na orelhada, né? Me dá R$4 aí por saque, beleza. Não. Existe um modelo que chama modelo Black & Scholes. Dois economistas, o Fisher Black e o Myron Scholes, eles fizeram esse modelo para precificar o prêmio, tá? O que eu já vi cair disso é o seguinte. Quais são as variáveis? Porque é uma fórmula gigante para achar o prêmio. Lá você põe o preço à vista, que é o preço do prêmio, lá na frente, a volatilidade, que é o risco, o tempo do contrato, a taxa Selic, que é a taxa de juros, e o preço de exercício. A Ambima gosta de perguntar, até esse negócio de única variável inversamente proporcional, não precisa, coloquei aqui, né? Mas enfim, é a variável que quanto mais aumenta o preço de exercício lá na frente, menos o prêmio fica mais barato, né? É inversamente proporcional. Mas o que a Ambima gosta de perguntar é o seguinte, se o câmbio e a inflação entra na formulação do prêmio de uma opção. Então coloca aí, ó, Opa, muito grande, mas vamos lá. Inflação. E o PETAX, o câmbio, ele não entra na fórmula. Não entra, ó. Esses dois não entram na fórmula de opções, no prêmio lá, quando vai achar o prêmio da opção. Desculpa, quando vai achar o prêmio da opção, ele não entra. Tá? Ele entra o preço à vista, a volatilidade, o tempo, a taxa de juros, o preço de exercício, são as variáveis que entram na fórmula. Se alguém for sorteado, vai cair esse modelo Black-Scholes, que já é matéria de CEA, né? Vamos combinar, mas tá lá no edital. Então, eu sei que ela pergunta, das alternativas abaixo, qual é a variável que não entra na fórmula Black-Scholes de precificação de prêmio de opções? Ó, pergunta técnica. Lá vai ter inflação. Por que a inflação não entra? Porque ela já está embutida na taxa de juros. Por que o dólar não entra? Porque isso daqui foi criado lá nos Estados Unidos, não tem paridade cambial. Então, lá era do dólar. Então, não foi... Tanto que tem outro modelo que chama APT, né? Arbitrary Price Model, que é o modelo que APT
APT, que é o modelo, que é um modelo que vai, me deu um branco agora, mas é um modelo que já esmiuça um pouco, já põe um câmbio ali no meio, tá? E ao invés do volatilidade, ele tira o desvio padrão, coloca o beta, já melhora um pouco aí. Mas isso é lá para o CE, não é para o CPA 20, tá? Então, só tomar cuidado com essa parte. Essa não cai tanto, não. Falo para vocês ficarem espertos no de opções. Bom, gente, e para finalizar essa parte de derivativos, que é bem... Ela é simples, ela só tem os nomes diferentes, mas se você for ver, na hora que você está vendo, você fala assim, nossa, que coisa, pelo amor de Deus. Mas na hora que você entender que titular de call tem direito de comprar e titular de put tem direito de vender, você fala, ó, agora eu entendi esse negócio. Entendeu? Demora um pouquinho, tem vários exercícios para serem feitos, mas ele vai de boa. Não é, é mais simples do que parece derivativos, por incrível que pareça. Para finalizar, nós vamos falar de 2 contratos que são feitos em balcão. Essa é uma pergunta bem menos, tá? Opções que ela gasta a ficha dela lá perguntando, mas esses 2 contratos são importantes. O swap e o NDF. O contrato de swap é o seguinte. Nesse contrato de swap aqui, é o único que tem troca de rentabilidade, tá? Troca de fluxo financeiro. Não tem nada a ver com troca de... não sei se vocês já compraram, já venderam na caixa, CDB swapado, CDB com swap, né? LCI, LCA, CDB, geralmente é CDB que trabalha com swap, né? O que é isso? Você troca a rentabilidade, você faz o swap, ele faz aquele mesmo esquema do dólar, só que ele troca, um cliente escolhe um pré-fixado e um outro escolhe um DI. E aí ele casa esses 2 contratos de swap e fala para o cara, você quer trocar a rentabilidade? Eu escolhi um CDB pré-fixado, só que eu não queria pedir resgate e investir de novo. E ele é swapado, né? Eu queria trocar por ao invés de ser pré-fixado, eu quero que está 4%, eu quero trocar para Selic, 100% do DI. Então, contrato de swap em inglês quer dizer troca, né? Ele faz essa troca, entendeu? Então, como que a Ambima pergunta isso? Isso daqui foi parado de vender em banco porque dava muito rolo você quando tinha que... Alguém perde, né? Então, você descontava do cara que perdeu lá, vamos dizer, perdeu, né, o contrato de swap, que tem que pagar para o outro ali para equalizar a operação. O cara não entendia. Mas peraí, por que eu não estou ganhando 100% do DI, estou ganhando 4%? Porque você fez um swap e tal, então você não vai ganhar. Não, mas Então deu um rolo. Mas o swap é um contrato particular entre 2 partes, negociado em balcão, feito em banco, que estabelece a troca de fluxo financeiro, eu falei para vocês, é o nome técnico de rentabilidade. A Ambima usa mais a palavra rentabilidade. Quando falar assim para vocês, qual é o contrato de derivativo que troca a rentabilidade? É o de swap, porque o outro é um contrato de compra e venda, contrato de indexação. O swap não, ele já troca a rentabilidade entre 2 investidores. Eu escolhi pré, só que agora eu quero fazer uma outra aposta no pós. E o outro lá escolheu pós e quer trocar para o pré. Vamos trocar então vocês 2, cara. Um paga para o outro a diferença. É o ajuste, né? Então, aqui eu dei até um exemplo, tal. Mas a Ambima, ela sempre fica por conta, quando fala de swap, ela fica por conta disso daqui, ó. Troca de 2 fluxos financeiros. Qual é o derivativo? Então, cuidado, que ela fala assim, todos os derivativos trocam fluxo financeiro. É errado, né? O a termo não troca fluxo financeiro, é mercadoria mesmo. Entendeu? Contrato de swap, contrato não sei do que. Não, swap. Os outros são trocas de indexadores. Troca de commodity. É outra história. Tá? Marcos, você falou que o a termo não troca ativos financeiros, mas se o contrato estivesse referindo a dólar? Não, eu não falei que não troca ativo financeiro, eu falei que ele não fica, a gente não pode falar só isso, né? Falar assim, qual é o contrato? Porque o swap só faz isso, entendeu? Então, eu falo de uma outra forma mais clara, eu acho que eu não fui claro. O contrato a termo, ele troca commodity. Ele pode trocar indexador? Pode, ele troca DI, dólar, câmbio, né? Não vou falar dólar, câmbio, DI,
E inflação não tem ainda. Câmbio DI tem mais um que eu estou me esquecendo, mas tem mais um indexador. Só que ele troca também as outras operações de petróleo, de, né, chumbo, prata, ouro, tal. O contrato de swap não faz isso. O contrato de swap é só para fluxo financeiro, para rentabilidade. Entendeu? Então, quando a Ambima pergunta assim, qual é o tipo de contrato negociado em balcão? Já esquece do opções e do futuro. Tá falando ou do swap ou do a termo. Que é negociado em balcão e que estabelece. Aí ela vai colocar a palavra que é onde que vai fechar o nosso entendimento aqui, o seu e o meu. Que estabelece unicamente a troca entre rentabilidades, a troca entre indicadores. Essa palavra unicamente, exclusivamente, fecha no swap, entendeu? Porque senão eu poderia falar o a termo também. Dá para fazer swap no a termo? Dá. Você faz uma operação de corretagem que você estabelece a troca de DI. Dá para fazer petróleo no a termo? Dá. Dá para fazer petróleo no swap? Não. Entendeu? Então, cuidado com essas palavras de fluxo, de rentabilidade. Ok? Marcos. Pois não? Por curiosidade, o modelo de poupança que a gente tem hoje é um swap? Não, foi só amarrado, não tem nenhum derivativo amarrando. Ela fala, a ideia é essa, né? A ideia é boa. A ideia é boa, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, né? Uma pergunta interessante, porque ela amarra nisso, né? Ela põe um fixo ali de 8,5, né? Que é a Selic. Se subir é 70% do 8,5, se cair é TR mais 6. É uma estruturação de derivativos, mas não tem nenhum contrato. Ali, basicamente, ele está está redeando a operação, mas o próprio governo e os bancos estão pagando, estão usando um termômetro. Não tem ninguém perdendo ou ganhando. O governo está simplesmente fazendo Mas a estruturação é parecida com o swap. O governo não está. O problema do governo, o problema da poupança. Aí estou viajando na sua pergunta, que é uma pergunta interessante. O governo ele fez as duas regras. O derivativo não tem esse de fazer as duas regras. O governo que falou, se subir eu pago, se cair eu pago outra coisa. Se fosse um derivativo, nós faríamos essa escolha com o governo. Governo, vamos fazer o seguinte, eu escolho acima de 8,5, você escolhe TR mais 5, o que você quer fechar aí com a gente? Só que aqui não, o governo já foi as duas partes, falou, o negócio é o seguinte, se subir eu pago tanto, se cair eu pago tanto e ponto. Não vou debitar nada de você. Eu simplesmente estou usando. Mas a estrutura é uma estrutura, se a gente for ver, de derivativo. É que o governo está nas duas pontas, né, do negócio. Ele está fazendo a norma e pagando a rentabilidade. Entendeu? O derivativo teria que ter alguém perdendo, que eu falo, até o colega falou um negócio interessante aí, alguém pagando a diferença, né? Tá. O governo achou que ia dar acima de Selic. Você achou que ia dar abaixo? Então paga para o governo a diferença. Entendeu? Mas não é bem esse caso, não tem alguém na contraparte. Mas a estruturação é interessante. Depois eu vou ter... Não tem. Eu ia falar, eu vou até investigar quem está pagando essa conta, mas é o governo, né? Poupança é o governo. Se ele amarra isso... O banco já faz um CDB ali que ele pode amarrar no swap. E ele fala, se der mais isso, você me paga a diferença, se der menos, eu te pago. Tanto que aqui o cara fala, né, cenário 2, se 95 do DI for menor que 10%, ele paga a diferença à contraparte. Então sempre tem alguém pagando, alguém recebendo. Entendeu? Mas poupança é uma amarração ali que lembra um derivativo. Uma boa conversa de alto nível, né? Você está conversando. A poupança lá, ela amarra, ela tem ela se aproxima de um derivativo. A diferença é que não tem quem está pagando para alguém, é o governo que está pagando tudo, né? Obrigado, eu entendi, era só por curiosidade mesmo aqui. Não, legal, é uma boa visão, uma visão interessante. Mas o que está faltando é outra parte, não vai debitar de ninguém, né? Se dá abaixo, né? Que nem agora está abaixo de 80, não está debitando, o governo está simplesmente pagando. Mas pode ser amarrado num derivativo isso, daria para fazer. Bom,
Então tá o swap aí, bonitinho. E para finalizar, nós vamos um contrato que diz que é... E a tributação, Marcos, não cai, não? Cai, tá aqui, ó. Próximo slide nós vamos ver. Tá? Então, olha só. Antes de falar da tributação, existe esse contrato que chama NDF, né? Non-Deliverable Forward. O que é esse Non-Deliverable? Não tem entrega de nada lá na frente. É um contrato feito no banco, em balcão, e tem que ter duas coisas, tá? O NDF. Tem que ser no banco, e tem que ser moeda, e tem que ser taxa de câmbio. É um contrato, ele junta... o que é o NDF? É um contrato entre o cliente e o banco que garante uma taxa de câmbio para uma data futura. Então, é um cliente que está com medo que aquele medo que eu dei no começo do derivativo, que eu falei para vocês, o cara está com medo que o dólar suba. Ao invés dele ir lá na corretora e amarrar um derivativo, ele vai aí na frente com vocês e fala assim, eu estou com medo que o dólar suba. Você tem alguma coisa que possa me proteger disso? Aí você fala, tem um contrato nosso aqui que chama NDF. A gente garante uma taxa de câmbio para você. Mas, na verdade, vocês não estão garantindo, vocês estão amarrando ele que acha que o dólar está subindo, que vai subir, com alguém que acha que o dólar vai cair. O banco cobra um aval de cada um, mas, tecnicamente, na prática, você está garantindo para o cara estar. Fala, então tá, você está achando que o dólar vai para quanto? Eu acho que vai para 8. Não tem nenhum contrato, a gente não consegue 8. O máximo que tem contrato, que ele está vendo, né? Está vendo o sistema lá. O contrato é 5. É 5,80. Então tá, 5,80. Aí o cara explica assim, se der 5,80, acima de 5,80, né? Hoje tá 5. Se for para 5,80, essa diferença vai ser repassada para o senhor. Porém, se ficar abaixo de 5, se o dólar cair, essa diferença, se o dólar for para 4,20, vai ser descontado do senhor. Então ele tá fazendo um contrato derivativo com o cliente. Só que é um NDF. Entendeu? Então, no NDF, ele garante para o cliente a taxa. Fala, olha, não... Só que o cliente não sabe... Ele nem explica isso para o cliente, na verdade. Vocês nem explicam. Você fala, vai fechar então a 5, tá? Chuva ou faça sol. Se subir, alguém vai te garantir. Se cair, não adianta vir aqui depois. Caiu para 4,80, né? Então, não precisa... Não. Caiu para 4,80, você tem que fazer o ajuste lá para o cliente. Entendeu? Então, quando cai para vocês o NDF, fala assim... Qual é o tipo de contrato de derivativo que garante uma taxa de câmbio e que é feito em banco? Essas duas palavras aqui, ó. É um contrato de derivativo que o banco viu que tinha muita demanda, ele deu uma empacotada ali para vender para o cliente. Porque senão o cliente vai ter que ir aonde? Vai ter que ir numa corretora amarrar isso. O cliente vai em corretora? Raro. Então, o banco já tem esse pacotinho aí, né? Segurar câmbio, né? Eles falam isso. Falam, não, a gente segura o câmbio para o senhor, a gente consegue segurar um câmbio aí a 5,20. O banco já fez todas as estratégias, já conseguiu importador para segurar essa alta. O importador não, o exportador. O exportador gosta quando o dólar sobe, né? O importador gosta quando o dólar cai. Então, ele já sabe que tem gente procurando. Então, o banco, na verdade, ele amarra. Duas pessoas cobram um aval dos dois e mete pau. Tá? Então, quando cair NDF, vai em cima disso, tá? É um contrato de câmbio, só de câmbio. Da mesma forma que o swap é só de rentabilidade, é feito no balcão, o NDF é só de câmbio, tá? É um derivativo, é feito no balcão, só que é só de câmbio. Senão você vai confundir com swap, beleza? E para finalizar, a questão que a colega falou, né, aí da tributação. Qual é a tributação? Lembra que eu falei para vocês que, de uma forma geral, operações do mercado a termo, futuro de opções é 15%? Então, se a Ambima for perguntar daqueles contratos lá de corretora, é 15%, tá? Qual que é o de corretora? O a termo, o futuro, o de opções. Já no contrato de swap, que é esse cai na tabela de renda fixa. Porque, na verdade, o swap é um implemento de um CDB.
É um complemento ali do CDB. Você não faz um swap sozinho no banco. É CDB swapado, né? Não sei se vocês já chegaram a trabalhar com isso, mas a gente lá no Brasil fala CDB swapado, CDB com swap. Então, na verdade, o que você ganhar nessa amarração, você vai pagar conforme o tempo que você ficou no CDB. Tá? Ok? Então, Marcos, e o de câmbio? O de câmbio, ele não tem essa tributação, porque já é uma modalidade, a Ambima nem pergunta isso, mas é uma modalidade que é uma operação de câmbio que se faz com você. O banco já tem uma outra amarração, o NDF. Não é assim, ele está garantindo uma taxa de câmbio. É uma outra coisa, você não está ganhando financeiramente com isso. Está até ganhando, né, indiretamente, mas não tem o objeto do derivativo não é proteção. Então, não tem tributação ali, tem as taxas que o banco vai te cobrar, o aval, né? As taxas, enfim, tá? Agora, a Ambima nem pede esse daí, mas esse daqui do 15 e do swap, sim. Pois não? Esse ganho a que se refere aí nas operações de mercado a termo, futuro de opções. Esse ganho aí seria, por exemplo, de um lançador que na verdade, eu tenho que ler lá de novo, porque estou me confundindo, mas assim, quem recebe o prêmio, no caso, aí vai depender, né? Quem que vai ter o ganho na situação? Quem recebeu o prêmio, paga, aquele prêmio lá é tributado, né? Outra coisa, o cara teve um ganho, porque o cara teve um prêmio e ele está comprando a SAF, está tendo o ajuste, lembra do ajuste? Está tendo um ajuste positivo. Esse ajuste positivo tem uma tributação, né? Então depende do caso ali. Geral é o ganho da rentabilidade, o ganho do capital. Se é o lançador, ele vai ser tributado em cima do prêmio e o titular não vai ser tributado, porque o lançador ganhou, né? Como que o titular ganha? O titular ganha nesse ajuste. Deu para cima, ele ganha ali, ó, tô forçando o cara a comprar por aquele preço, então essa diferença eu tenho que pagar de tributação. Aí é 15%, entendeu? Entendi. Então, a Ambima explora essa questão da tributação. Qual tributação num exemplo específico? Quem que pagou isso e aquilo? O que eu já vi cair é assim, porque essa questão mais de tributação é mais no CEA. Quando cai no CPA 20 tributação, é mais no sentido de um operador, um investidor operou no mercado de opções e teve um ganho de 30 mil reais. Qual é a tributação que ele vai sofrer? Entendeu? Um operador entrou no mercado a termo e teve um ganho de 10 mil. Quanto que ele vai ser? Ficou 36 meses. Qual é a tributação que ele vai sofrer? Não fala se é lançador, se é titular. Fala um investidor, um operador, um hedger, às vezes fala um hedger. Nunca vai. No CE a gente já vai entrar nessa questão de o ajuste, que é isso que eu falei para vocês, na verdade, não sai disso, né? O ajuste ou prêmios, tudo é tributado, é ganho, né? Entendeu? Perfeito, beleza, então obrigado. Ele vai assim, na opção. É que nem o swap é a mesma história, tá? Ela não entra na questão de quem é o swap, a ponta vendedora, ou tomadora, né? A ponta tal. Ela entra assim. Numa operação de swap, um investidor teve um ganho de, sei lá, 10 mil reais. Nessa operação, qual é a tributação que ele vai sofrer, sabendo que ele ficou 365 dias na operação? Então, 17,5, entendeu? Muita gente vai no 15, porque acha que swap é derivativo, mas é um derivativo de câmbio, de balcão, né? É o único que foge à regra. Por isso que eu coloquei aqui, claro, né? É esse swap aí, porque quando você conversa com corretora também, corretora do aula em corretora, os caras falam, swap tem tributação regressiva? Aonde que você viu isso, cara? Aí eu mostro a lei, né? Falo, aqui, ó, essa lei, porque é o swap de banco, não é o swap que vocês fazem aí. Ah, tá. Tanto que a própria Ambima, ela deixa bem claro. Um investidor foi ao banco tal e fez um swap, explica a história toda, tá? Mas não entra, vocês ainda não estão preparados, o CPA 20, de uma forma geral, não está preparado para saber se é em cima do ajuste, se é em cima do prêmio. Se bem que de eu explicar aqui, você já matou, né? Mas é em cima do ganho financeiro. Marcos,
Para mim fechar aqui minha isca mental e complementando a pergunta anterior, onde nós falamos de balcão. Então, eu posso dizer que quando estamos falando de mercado a termo, futuro, opções, estamos falando de B3, consequentemente ações, consequentemente 15%. E quando falarmos de swap, aí estamos falando de balcão e estamos falando da tributação de renda fixa. Está correto? Perfeito. Não poderia estar melhor, claro que dentro do âmbito da prova, do que nós estamos nos propondo a fazer aqui, de preparar para a prova, tá perfeito, é isso aí, não vou pôr uma vírgula nisso, tá? É claro, agora, ó, perfeito, ponto final. É claro que o mercado a termo, alguém pode chegar e falar, não é na B3, Marcos, né? Mercado a termo é no balcão, só que não é na B3, tem mercado a termo que é feito ali na cooperativa do produtor rural. Mas isso a Ambima nem explora, é uma bobagem que a Ambima nem explora. No CGA, acima do CE, no CGA, aborda-se essa questão de contrato a termo, entendeu? Então, vai nisso que você falou. Se alguém falar assim, mas o mercado a termo tem outras formas de se fazer que não seja na Bolsa? Tem, mas isso é outro âmbito, nem é abordado, nós estamos falando do que cai no mercado financeiro. O mercado que é da cooperativa negociando com o cafeicultor, é que o mercado de commodity, nem está no financeiro, é outra opção, é o mercado a termo, mas de outra coisa. Porque senão fica só nos ICIC, né? Entenderam? Mas isso que você falou, perfeito, perfeito. Mais ou menos é o que está nesse slide, né? Bacana? E aí, ó, vocês viram que eu coloquei vários exercícios para vocês. Pois não? Só sobre a tributação. Uma LCI com swap teria essa tributação? Sim. Não. Aí que tá. Olha que pergunta interessante. LCI com swap. A LCI em si, ela não tem a tributação, né? Pessoa física. Só que se o swap teve ganho, se a operação inicial dela, aí você fez o swap, você saiu da operação inicial, foi para tributação. Se saiu, a LCI era DI, né? Operação normal era, sei lá, 80 do DI. Se deu mais que esse 80 do DI, é porque houve um swap no meio. Esse ganho acima dos 80% do DI vai ser tributado. Entendeu? Porque a LCI, porque não está tributando, na verdade, a LCI, está tributando o ajuste que o swap fez. Entendeu? Então essa pergunta essa pergunta já é uma pergunta capciosa, é uma pergunta de CE, mas é legal, entendeu? Isso acontece muito com o LCA, que é mais de produtor rural, entendeu? LCI tem pouco swap, é mais no LCA. O LCA tem essa questão. Se saiu, quando saiu de fábrica, lá saiu com o quê? DI, 100% do DI. Vamos dizer que tem LCA que paga 100% DI. Tá, mas está pagando 120. Esses 20% que é o ajuste foi feito com swap. Não tem como pagar mais, né? Se não foi um swap que entrou no meio. Entendeu? Então esse swap, esse ajuste aí tem que ser tributado, né? Porque não é da... Oi? Não, entendi. Entendeu? Obrigado. Então, na verdade, não é o... Se a gente for ver... Porque às vezes o cara vê, mas eu tributou a LCI. Não, na verdade, não foi... Você fez um mecanismo adicional na LCI que foi swapá-la. Existe esse termo, né? Tributa depois do gatilho, né? Exatamente, tributa depois. Esse gatilho é chamado no mercado de linha d'água. A linha d'água era a DI. Ou a linha, né, que eles falam. A linha era 100% do DI. Passou disso, teve alguma opção. O banco errou, o banco pagou menos, mas não vai errar nunca. Foi o swap que está pagando mais. Se saiu de fábrica com 80 do DI, a linha era 80 do DI. Quando fechou com 110, tem um swap no meio, com certeza. Entendeu? Então, só ficar esperto com isso.